Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Eu e minha equipe vamos falar sobre as principais características da camada de transporte e a camada de aplicação. Nossa equipe é composta por Ian Lucas, Cid Lima, Carlos Gabriel e Vinícius Aranda. Bom, eu vou falar sobre a camada de transporte e seus principais protocolos. A camada de transporte é a camada responsável pela transferência de dados entre duas máquinas, independente da aplicação usada e do tipo, topologia ou configuração das redes físicas existentes entre elas. É, dentre, dentre seus protocolos, temos os dois principais, que são o TCP e o DP. O TCP, Transmission Control Protocol, é orientado à conexão, que fornece um serviço de transferência confiável de dados entre aplicações parceiras. Ele garante que os dados são entregues livres de erro, em sequência e sem perda ou duplicações. É um dos principais protocolos da camada de transporte do modelo TCP/IP. Ele permite gerenciar os dados vindos da camada inferior do modelo, ou seja, o protocolo IP. TCP é voltado à conexão e tem como garantir a integridade e ordem de todos os dados. Com o TCP, de fato, temos uma conexão entre um ponto e outro, comumente chamados de servidor e cliente. É interessante notar que o TCP permite o envio simultâneo de dados e de ambos os pontos ao outro, durante todo o fluxo de comunicação. Desse modo, o TCP é ideal para casos em que a confiabilidade dos dados é essencial, como quando se trata de mensagem de texto. Já o protocolo UDP, User Datagram Protocol, é um protocolo simples, orientado a datagrama. Ele não fornece confiabilidade na transmissão, pois envia os datagramas requisitados pela aplicação sem nenhuma garantia de que eles chegarão ao seu destino. O UDP não estabelece conexões antes de enviar dados, apenas os empacota em datagramas e os envia. Além disso, não fornece confirmação da entrega desses dados. Portanto, o UDP não fornece nenhuma garantia de que as mensagens serão entregues e não consegue detectar mensagens perdidas, tampouco retransmiti-las. Além disso, não garante que as mensagens serão recebidas na mesma ordem em que foram enviadas, e não possui mecanismos para gerenciamento do fluxo de dados entre os dispositivos. Basicamente, o DP é apenas um sistema de endereçamento de portas para o protocolo IP. Boa noite, pessoal. Eu sou o Vinícius e eu vou falar um pouquinho sobre a camada de aplicação, junto com o meu amigo Gabriel. A camada de aplicação é o nome dado a uma camada de abstração que engloba protocolos que realizam a comunicação fim a fim entre aplicações. Ela é responsável por prover serviços para aplicações de modo a separar a existência da comunicação em rede entre processos diferentes de computadores. Bom, e eu sou Carlos Gabriel e vou começar falando sobre alguns dos principais protocolos da camada de aplicação, começando pelo HTTP. O protocolo HTTP é um protocolo de comunicação que fica na camada de aplicação, utilizando para sistema de informações de hipermídia, distribuídos e colaborativos. Ele é a base para a comunicação de dados da World Wide Web e ele é um texto estruturado que utiliza ligações lógicas, chamadas de hiperlink, entre nós contendo um texto. Afinal, o HTTP é um protocolo para a troca de transferência de hipertexto. E agora eu vou falar sobre o HTTPS, que é o protocolo que faz a implementação do HTTP sobre uma camada adicional de segurança, utilizando outro protocolo SSL/TLS. Ela permite que os dados sejam transmitidos por meio de uma conexão criptografada e que se verifique a autenticidade do servidor e do cliente por meio de certificados digitais. O HTTPS é utilizado quando se deseja evitar que a informação seja transmitida entre cliente e servidor e que ela seja visualizada por outras pessoas, por terceiros, no caso, como no caso de compras online. E, por último, o SMTP, que é o protocolo padrão de envio de mensagens de correios eletrônicos, através da internet, entre dois dispositivos computacionais, no caso um emissor e outro receptor. É um protocolo simples de texto, de plano, e ele só possibilita envios, onde um ou vários destinatários de uma mensagem são especificados, sendo depois a mensagem transferida para o receptor.
Bom, falando sobre o Post Office Protocol, que é abreviado como POP, ele é um protocolo utilizado no acesso remoto a um servidor de correio eletrônico. Então, nós temos definido no RFC 1939 que ele permite que todas as mensagens contidas em uma caixa de correio eletrônica possam ser transferidas sequencialmente para um software cliente do e-mail em outro dispositivo. Assim, dessa maneira, o utilizador ele pode ler as mensagens recebidas e também pode apagar, responder e armazenar. Pegando agora sobre o IMAP, que é o protocolo de acesso à mensagem da internet, ele já é assim, um protocolo de gerenciamento de correio eletrônico, né? Ele já faz um protocolo. Ele utiliza por padrão as portas TCP 143 ou a 993, que tem conexão criptografada pelo SSL. O mais interessante é que as mensagens ficam armazenadas no servidor e os assinantes, por outro lado, apresentam algumas limitações. Chegando na parte do MIME, que são extensões de multifunções para mensagem na internet, é uma norma da internet que ela tem assim, ela tem o formato das mensagens moldadas para os correios eletrônicos. A grande maioria das mensagens de correio eletrônico, elas são trocadas usando o protocolo SMTP e usando o formato MIME, né, estabelecido. As mensagens na internet têm uma associação tão estreita aos padrões SMTP e MIME que algumas vezes são chamadas de mensagem SMTP/MIME. Os protocolos básicos da transmissão de e-mail pela internet, o SMTP, suporta apenas 7 bits de caracteres em ASCII. Isso limita as mensagens de e-mail e inclui também somente os caracteres usados na língua inglesa. E aí, pessoal, vou falar agora sobre FTP, o Protocolo de Transferência de Arquivos, e sobre outras coisas também, que está dentro do assunto de aplicação. O FTP é um protocolo padrão, independente de hardware, sobre um modo de transferir arquivos, ficheiros e também um programa de transferência. O FTP é baseado no TCP, mas é anterior à pilha de protocolos TCP/IP. Por exemplo, o Telnet é um protocolo de rede internet ou redes locais para proporcionar uma facilidade de comunicação, baseada no texto interativo e bidirecional, usando uma conexão de terminal visual. Os dados de usuário são intercalados em banda com informação do controle. A Telnet, em 1 byte de conexão 8 bits de dados, orientado sobre o Transmission Control Protocol, o TCP. O DNS, o Sistema de Nomes de Domínio, é um sistema hierárquico e distribuído de uma gestão de nomes para computadores, serviços ou qualquer máquina conectada à internet ou a uma rede privada. Faz associação entre várias informações atribuídas a nomes de domínio e cada entidade participante. Essas foram algumas dos principais protocolos de aplicação. Nossa apresentação vai ficando aqui, pessoal, e até a próxima. 君とよくかして